Direitos igualitários sempre foram desconhecidos entre mulheres. Patriarcado, diferença salarial, telhado de vidro e direito à vida política são fenômenos muito presentes em suas vidas. Fruto dessas desigualdades é a violência, algo que as mulheres sofrem diariamente. Existem inúmeros tipos de violência, porém pode ser resumidos em apenas 3 principais: física, verbal e psicológica. Um clássico exemplo dessa primeira é o estupro, mas 2 outros grandes atos cometidos contra as mulheres são agressão física e feminicídio. Atenção! É preciso ter muito cuidado ao diferenciar a violência verbal da psicológica. Na verbal, ocorrem meros xingamentos, enquanto nesse segundo tipo, o dano emocional e o prejuízo à saúde psicológica são mais graves, ou seja, consiste em rebaixamento da autoestima feminina. Essa violência é difícil de ser identificada devido à sua forma subjetiva, em que na maioria das vezes vem mascarada de ciúmes, controle, exploração e chantagem por parte do companheiro. No Brasil, ocorre a cada 2 horas um feminicídio, tendo assim, no total, 12 casos de assassinato por dia. A maior parte desses crimes cometidos contra a mulher é praticada por homens que vivem ou viveram com a vítima, sendo namorados, parceiros sexuais, maridos ou até mesmo parentes próximos. Além dos altos índices de feminicídio, existem ainda muitos casos de estupro e lesão corporal gerada por violência doméstica. Em 2018, por exemplo, aproximadamente 16 milhões de mulheres brasileiras sofreram algum desses tipos de violência. A partir desses dados, não é surpresa que o Brasil ocupe o 5º lugar no ranking de violência contra a mulher. Mas como dito antes, essa violência não é recente. Pelo contrário, ela acontece desde antes das sociedades que conhecemos sequer existirem. Vejamos, por exemplo, como era a vida da mulher em geral na Primeira República, de 1889 até 1930. Antigamente, na Primeira República, as mulheres não tinham nenhum direito, sequer eram consideradas cidadãs brasileiras. Eram privadas da educação escolar e, consequentemente, não possuíam acesso ao mundo do trabalho e não tinham direito ao voto. Na Constituição de 1891, a primeira do sistema republicano do Brasil, que marcou a transição da monarquia para a república, consta que o voto era universal. No entanto, as mulheres não podiam votar. O patriarcado também as afetava muito. Esse conceito descreve a submissão da mulher em relação ao homem, seu pai e mais tarde seu marido. Ou seja, seu papel principal era satisfazer as vontades de seu homem e obedecê-lo, mas também cuidar tanto da casa quanto da criação dos filhos. Apesar da mãe ser a principal responsável pela educação das futuras gerações, o crédito era totalmente atribuído ao homem. Como consequência dessa inferioridade da mulher em relação ao homem, existia a violência. O homem era tão superior à mulher que o assassinato da esposa devido a uma traição era considerado legítimo. Além disso, a violência doméstica não era ilegal, e na visão da população daquela época, ou seja, na visão dos homens, principalmente dos com mais poder político ou aquisitivo, qualquer ato de agressão contra a mulher não era visto como violência, já que era algo normal e natural. Para as mulheres mais humildes, a situação era pior. Além de serem abusadas e violentadas em casa, o mesmo acontecia no ambiente de trabalho. A empregadas, cozinheiras ou faxineiras das grandes casas. Ao ser assediada pelo patrão, a denúncia era incomum, já que nada seria feito para puni-lo. E para piorar sua situação, era provável que a mulher perdesse seu emprego. Como um famoso ditado diz, todo ato tem uma consequência. Isso também vale para a violência. Se os direitos das mulheres continuarem a serem violados ou ignorados desse jeito, assim como sua saúde, segurança e direito à vida, como será o futuro? Era uma vez um comerciante chamado Mário.
que viajava pelo mundo para negociar seus produtos e inovações. Sua família era grande, mas somente sua filha mais nova e a mais inteligente, Linda, morava com ele e o ajudava. Um dia, voltando de uma longa viagem, Mário foi pego de surpresa por uma forte tempestade. Ele passou em frente a um castelo que parecia abandonado. Resolveu buscar nele abrigo. Tocou a campainha, mas ninguém o atendeu. Como a porta da mansão estava aberta, Mário entrou e de cara já sentiu em casa. Acendeu a lareira, abriu uma garrafa de vinho e depois de bebê-la, acabou adormecendo. No dia seguinte, Mário foi acordado por um desconhecido com lindas vestimentas. Sem pensar muito, já percebeu de quem se tratava: o dono da mansão em que se encontrava. O homem, furioso devido à invasão, quis castigá-lo e o fez prisioneiro. Aterrorizado, o comerciante suplicou: ao menos deixe eu trocar de lugar com a minha bela filha. O proprietário concedeu-lhe o pedido. O pai se despediu brevemente de sua filha, prometeu voltar em pouco tempo e foi embora. Linda passou então a morar na mansão com o dono, um homem raivoso que a tratava mal. Ao menos ela só o via durante as refeições. Fora isso, sua rotina era cuidar da mansão e contar os dias até a volta de seu pai. Sozinha e sem ninguém para ajudá-la, Linda sofria constantemente abuso psicológico do dono da mansão. Linda fazia de tudo o que seu cuidador pedia para não deixá-lo bravo, pois caso não fizesse, seria severamente castigada. O medo a dominava assim que ela chegava perto. Ela não conseguia nem olhar nos olhos, com pavor do que aconteceria. Mário, no entanto, nunca voltou para salvar sua filha. Estava muito ocupado com seu comércio, já que estava em seu auge de seu lucro. Enquanto ele desfrutava de uma vida bonita e digna, Linda viveu uma vida de abuso, tristeza e medo na mansão em que seu pai a abandonara. Não se preocupe, essa história não é verdadeira, ao menos por enquanto. É apenas um futuro hipotético, distópico. Mas se deixarmos as coisas do jeito que elas vêm acontecendo até os dias de hoje, essa história poderá acontecer. Talvez até uma geração próxima. Alguns passos já foram dados em direção à solução desses problemas. Temos a Lei Maria da Penha, cujo objetivo é coibir atos de violência doméstica contra a mulher, sancionada em agosto de 2006. Alguns anos depois, veio também a Lei do Feminicídio, em março de 2015. Essa, por sua vez, altera o Código Penal e inclui o feminicídio como uma modalidade de homicídio qualificado. Seu objetivo é impedir, ou pelo menos diminuir, crimes contra pessoas do sexo feminino. Alguns outros aspectos da desigualdade entre mulheres e homens melhoraram ao passar dos anos, sem a necessidade de uma lei. Mas mesmo assim, há muitas coisas a ser mudadas pela frente. Por exemplo, a mulher já tem direito ao voto, adquirido em 1932, 2 anos após o fim da Primeira República, e lugar no mercado de trabalho. Porém, nesse último, a desigualdade persiste. O fenômeno conhecido como telhado de vidro descreve esse aspecto negativo ainda presente na nossa sociedade. Essa metáfora sinaliza a falta de progressão da mulher em uma empresa, ou impossibilidade de alcançar certos empregos, devido a uma barreira invisível que não existe quando o empregado é masculino. Houve melhoras no nosso sistema, mas ainda existem muitas desigualdades e injustiças que devem mudar. Mas o que nós podemos fazer para contribuir? Simples. Você sabe de algum caso de injustiça ou violência contra a mulher? Não existe. Denuncie e ligue 180.